Aleluia. Salmos 26, capítulo 2. 26, 2. Ela achou um semelhante aqui também no 139. Não, amém. Amém. Muito bem corroborado aí pela parte do Senhor. Glória a Deus na vida dos irmãos. O Senhor, ele me trazia certa vez uma analogia que como que vamos identificar esse inimigo oculto? Como que vamos? Através do chacoalhar das águas. A água parada, ela parece muitas das vezes aos olhos, principalmente daqueles que já estão dentro da igreja, não tem uma natureza lasciva, né? Promíscua, não tem inclinação a vícios, então a vida dele é calma, ele tem a esposa, ele tem. Só que a água está parada há muitos anos, ela está cristalina, e a Escritura é o único poder vivo para chacoalhar essa água, que quando chacoalhada, as impurezas que estavam ali paradinha, lá embaixo, no fundo daquele rio, elas sobem, elas aparecem. É a luz do Evangelho que mostra isso, porque as escamas que há nos olhos do homem os impedem. Não é algo que possa ser compreendido naturalmente, como vai dizer 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural não compreende. E o que diz na sequência do versículo? Porque aos seus olhos parece loucura. O primeiro contato parece loucura. Jesus não quer que você seja feliz. Ele quer que você alcance o reino eterno. A felicidade segundo o mundo, não. A felicidade do segundo mundo opera a morte. Mas a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Louvado seja Deus. E esse lance até do bater a cabeça é como encontramos os próprios discípulos, né, irmãos? Quantos foram cerrados, como diz lá em Hebreus, mortos a fio de espada, perseguidos. Sabemos que irmãos foram sacrificados ali, preferiram morrer, como a gente até conversou tempos atrás no Coliseu da vida. E quantas barbáries já aconteceram ao longo da história da humanidade por amor a Cristo. Estão acontecendo. Exatamente. Preferem morrer, preferem serem fuzilados a tiro do que negarem o nome de Cristo. Inclusive, irmãos, isso fica para nossa reflexão forte, porque ainda temos tempos aqui muito fáceis para estar buscando ao Senhor e não damos a devida importância a isso. Quantos irmãos aí em diversas partes do mundo nem carregar uma Bíblia debaixo do braço eles podem. Louvado seja Deus, sem risco de morte. A Bíblia vai ser proibida no mundo todo. Louvado seja Deus. Esse mundo jaz o maligno Já mesmo. está sendo proibida. Pode falar, pastor Tadeu. Questão, você já encerrou ali a questão do cordeiro? Encerramos. Creio que sim. Amém. Alguém mais, irmãos? Questão do cordeiro aí? Amém. Até botei ali, o senhor me faz lembrar aqui agora, te perguntando aí da questão do o que significa admoestar, né? Porque muitas vezes a gente não... Até pela preguiça, não vai no dicionário para ver o significado das palavras, né? E alguns irmãos podem, talvez também por não ter acesso, aí nunca ter visto o significado da palavra. Aqui no dicionário comum mesmo, irmãos, você entra no Google e bota dicionário, aí vai abrir vários ali. O primeiro que vier, você entra ali. Amém? É censurar alguém a partir da observação de seu comportamento. Aconselhar alguém quanto à sua maneira de proceder, né? E o nosso aconselhar ou se censurar, né? Mostrar o erro, a falha diante da palavra do Senhor, né? Não para aquilo que a gente pensa, acha, acredita. Que aquele que fale segundo a palavra de Deus. E pegando aqui nesse finalzinho de João 1 aqui, um mistério que tem aqui do Senhor, que os irmãos, talvez, se querendo o Senhor, venha abrir os nossos olhos aqui, nos dar um entendimento, sem entrar em conjecturas, né? Porque muitos ficam conjecturando, pode ser isso, entrando em questões que muitas vezes não é o Senhor que está mostrando, né? E o Senhor até
trazia o pastor Renê sobre isso, que no meio evangélico e da teologia, eles abrem a você conjecturar. Mas se a palavra diz para falarmos segundo a palavra do Senhor, né, ela já expõe que não podemos acrescentar e nem retirar nada das suas escrituras, é buscar em Deus, na sua palavra, o que Ele quer nos trazer, os seus mistérios, os seus enigmas. E aqui tem dois mistérios aqui, em João 1, aqui, no versículo 38 e 39, e ali para o final com o nosso irmão Felipe. Quem sabe o senhor vai usar o irmão Felipe aí para desvendar. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? O próprio Senhor pergunta a eles o que eles estão buscando. E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. O Senhor pergunta a eles o que eles estão buscando, e a resposta para eles é com uma outra pergunta: onde ele morava? E até a irmã Juliane perguntando: poxa, não tem, parece que não tem nexo aqui a resposta, né, dos discípulos, que não eram discípulos ainda, estavam iniciando ali uma caminhada com o Senhor, né? Mas os discípulos de João perguntaram a ele, que aí até entra naquele mistério do João lá 3, mas não, de João 1 no início ali, mas não vai entrar nesse mistério hoje agora não. E vai se encadeando aqui até a vinda de Natanael, né? Que Felipe vai lá, chama Natanael, e ele pergunta no 46, disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí buscando no dicionário novamente, eu não sei o significado da palavra dolo, irmãos. E como o evangelista Felipe trouxe, não é vergonha dizer que não sabe. Então, temos acesso aí com facilidade através do celular a buscar o entendimento nas coisas, nas palavras. E dolo é aquele que é fraudulento. Quer dizer, o dolo é aquele que não comete fraude, que não é fraudulento, que não burla as leis, que não transgride, né? Então, o Senhor Jesus diz para ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui houve uma revelação do Senhor Jesus a ele, onde somente Natanael sabe o que estava ele fazendo debaixo dessa figueira, no que os seus pensamentos e o seu coração estava, e Deus é o que sonda, né, o coração e o pensamento do homem, e o Senhor revelou ali, e ele reconheceu, tanto que o Senhor Jesus fala, né, por vi-te debaixo da figueira, porque ele te disse, eu te disse isso, e tu crês. Glória a Deus, né? Como somos duvidosos, né, irmãos? Mas esse mistério aqui do que o Senhor traz, que a irmã Juliane perguntou para mim aqui em off, no versículo 38, o que buscais, e eles perguntaram onde moras. Creio que os irmãos possam me corrigir, ou até mesmo buscar, que fica, caso o Senhor não revele nada hoje, para a meditação nossa. Eu creio que o Senhor, essa pergunta deles é de acordo com o que Natanael traz, que pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E uma das respostas está aqui em João 7, no 41, onde os judeus também indagam isso.
Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? E ele veio, ele nasceu em Belém. Só que lá em Mateus, vemos que Jesus ele precisou fugir para o Egito, e o Senhor anuncia isso a José, e eles fogem para o Egito porque foi dada uma ordem que viesse a matar todos os meninos, se eu não me engano, nascidos até 2 anos de idade. 2 anos. Herodes manda, vamos ler aqui para não falar nada na minha palavra, perdão. Mateus 2,13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E assim José ouviu a voz do anjo, que o Senhor assim enviou a ele. E lá ele ficou. E no 19 diz: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou e tomou o menino e a sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau, rei, reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Então, mesmo conhecendo as Escrituras, sabendo que o Cristo viria de Belém, eles não conheciam esta outra parte da Escritura que dizia que Jesus seria chamado o Nazareno, né? O Cristo, o ungido, o escolhido de Deus. E essa questão aqui da pergunta dos discípulos, respondendo a uma pergunta de Jesus: que buscais? E eles perguntam: onde tu moras? Creio que está relacionado a isso. Creio, se os irmãos, se vier algo da parte do Senhor para os irmãos diferente disso, amém. Estamos aqui para aprender, que o Senhor venha nos ensinar. Amém, irmãos? Evangelista Felipe. Amém. Glórias a Deus. Vamos seguir para o capítulo 2 de João. Amém? Amém. Amém. Ó, só para ficar Amém. Glória a Jesus. Só para ficar uma reflexão posterior aí. O que buscais? Se João Batista falou que Jesus era o próprio Cordeiro de Deus, eles buscam o Messias, né? E toda a salvação e todas as promessas que adivinham dele, do Messias. E a própria resposta com uma pergunta: onde moras? Me veio a ideia de habitar com Cristo, né? Aonde tu moras? Aonde tu vai? Aonde que você vai ficar? Né? Já uma pergunta do coração desejoso de segui-lo. Pergunta de seguidor: aonde tu estás, Jesus? Aonde tu moras? Nós queremos te buscar. E o Jesus convida, né? Vinde e vede. Louvado seja Deus, até porque o ir para Jesus abre os nossos olhos verdadeiramente para que possamos assim ver verdadeiramente também. Estar com Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos seguir então no capítulo 2 de João. Louvado seja Deus. Quem é que leu o capítulo 2 de João, irmãos?
Irmã Zeca, irmão Daniel, irmã Stephanie. Amém. Amém. Amém, irmã Zeca. Pode adentrar, vai no capítulo 2 até o versículo 12. Tá. Amém. Amém. As bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Ficaram ali não muitos dias. Amém. 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 Glória a Jesus. Vemos aí no capítulo 2 a descrição do ocorrido dessa festa, né, dessas bodas de casamento, do primeiro milagre de Jesus, né? Jesus principiou, iniciou, né? Foi o primeiro milagre de Jesus, transformar a água em vinho. Louvado seja Deus. Sabemos que esse milagre ele gera uma polêmica fortíssima dentro do meio evangélico, né, irmãos? Onde muitos, com seus corações enganados, se esforçam em argumentar que Jesus transformou vinho alcoólico. O Deus que é santo, que é imaculado, o Cordeiro Santo de Deus, o Verbo que se fez carne, que esteve num corpo humano, em forma humana, mas sem pecado. Não havia em Deus a concupiscência como há em nossos membros carnais. E o Deus Santo é uma coisa que não bate, né? É como tentar colocar uma peça redonda num buraco quadrado. Ela não entra, não encaixa, não há congruência. Como que o Deus puro e verdadeiro faria 6 talhas, se jogar no Google aí, pelo que me recordo quando vi tempos atrás, cada uma cabia uma média de 100 litros, enchei as talhas. Se não me engano, tem um outro evangelho que diz que são... aqui mesmo fala no versículo 6. 6 talhas, imagina, mais de 600 litros de vinho em vinho alcoólico, né, irmãos? Para que os homens se embebedassem ali naquela festa. Inclusive tem um estudo, o irmão Tadeu deve lembrar, quando a gente fez lá com... Lê aí, irmão. Lê aí pro povo aí essa mensagem que o irmão colocou. E tem um estudo que o irmão Lucas trouxe na época, enorme, só sobre essa questão do vinho. Tinha até um PDF aí desse estudo com passagens na Bíblia inteira. Se eu não me engano, tá no meu drive, tem como buscar depois ali e achar. O irmão Tadeu deve ter guardado também esse estudo. Faz essa explanação do vinho aí, Tadeu, por gentileza. No questão do vinho,
Creio que o missionário Daniel aí pode trazer algo a mais aí, que ele fez um estudo sobre isso. Mas é mais essa nota aí explicativa, que é boa até, sobre a questão do vinho aí, que eles usavam aqui, ó, o vinho. A palavra vinho vem do grego oinos, né, no Novo Testamento, é um termo genérico e pode referir-se ao vinho fermentado ou não. Aí manda ver esses estudos aqui, né? Opa, foi muito. Agora eu não sei para onde foi aqui. Deixa eu olhar aqui o que eu botei aqui então. No sentido de ônus deve ser determinado pelo contexto e pela probabilidade, aí entra já na conjectura aí carnal, né? Enfim, e é o que exatamente o irmão trouxe, né? De um homem santo, um senhor que não admite o pecado, de ser parado, e quer que todos os seus sejam separados, iria transformar a água em vinho alcoólico para que todos viessem a se embriagar. E certa vez eu vi um pastor trazer que Deus ele era tão perfeito e ele sabe o que cada um pode fazer ou não, e ele deixa ali aberto, né, as pessoas a escolherem. Por isso que ele transformou a água em vinho, que sabe que o homem ele está dando a possibilidade ali do homem a poder se controlar, de talvez beber pouco, que ele aceita você beber 1, 2 taças de vinho, portanto que você não fique embriagado, né? Deus assim aceita isso. E aqui fala até aqui dos 600 a 900 litros, que você estava perguntando aí. E ali no próprio capítulo 2 de João diz que o Senhor fala, mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Se Deus sabe o que há dentro do homem e só é pecado, corrupção, ele ia transformar a água em vinho, dando toda a ferramenta para que o homem continuasse pecando contra ele. O homem já está em pecado. Ali ele estava principiando os seus milagres, manifestando a sua glória, como a palavra trouxe aqui. E muitos ali não eram discípulos de Jesus. Nessa festa, nessa boda. Então ele ia fazer vinho para que todos viessem a pecar contra ele, sabendo o que há dentro do homem. Ele vai fazer porque sabe que o homem é bom e o homem consegue controlar a si mesmo. Então entra já na parte humana, né? Carnal. Engano terrível, né? Engano terrível do coração. Para justificar e ficar na posição do que quer, né? De satisfação da própria vontade. Exatamente. Utilizando o que quer para aquilo que pratica e quer viver e continuar vivendo, e levando a muitos, irmãos, a muitos para o engano. Porque isso aí desse pastor está na mídia aí. Frequenta esses debates, frequenta essas rodas aí, e pega e laça a muitos a andar com ele no engano, porque o coração do homem é enganoso. Quem trouxe essa passagem? O próprio Deus dizendo: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, que esquadrinho o coração. Então ele conhece o coração do homem. Aí ele vai dar, o próprio Deus que é santo, que é separado, vai dar todas as artimanhas, todas as ferramentas possíveis para que a pessoa continue pecando contra ele. Ele vai fazer algo para que a pessoa erre contra ele, vai se misturar dessa forma. E
missionário Daniel levantou a mão aí. É isso que eu ia falar. Acho que o irmão, quando o irmão falou, me recordou também, ele fez um estudo aí com a Varoa, né? Sobre esse tema. Isso, eu vou lutar com ele, mas é só para deixar isso daí, fora a questão da... Enfim, agora não. Deixa o missionário Daniel trazer. Depois traz esse negócio da Maria aí. Vai lá, Varão. Que é uma outra, né? Com certeza. Glória a Deus. Fica à vontade aí, Dani. Amém. Se quiser até complementar, fica à vontade, Varão, para continuar. Não, pode falar. Algo que veio até aqui na minha mente agora, né? Um pensamento assim que passou, não sei se é do Senhor ou não, fiquem à vontade para me corrigir e consertar, que no próprio trecho aqui não exemplifica se é uma festa ali, né, de casamento, aos moldes do que se acontecia, né, naquela época, assim, por exemplo, como nós nos reunimos ali, como o Senhor já fez, né, algumas vezes ali na própria chácara, quando inclusive o Senhor deu a direção ali de abençoar, né, o casamento ali da irmã Zeca, do irmão Ivo, né, e estávamos todos ali num momento, digamos assim, de alegria ali com o Senhor direcionando, né, se estivéssemos bebendo um suco de uva, né, porque apesar de estarmos usando o termo vinho aqui, o próprio estudo da qual a nota vai nos trazer, né, deixa claro que nas escritas, né, nas escrituras originais, né, não se usava a palavra vinho, como já foi até lido ali rapidamente pelo pastor Tadeu, né, de que existiam dois termos, né, não vou lembrar exatamente agora, mas, por exemplo, como diz ali a palavra vinho, oinos, né, eu lembro que no estudo mesmo do vinho nos tempos do Novo Testamento, e existe também o estudo do vinho nos tempos do Velho Testamento, né, existe os dois, menciona que a palavra suco de uva, né, era usada mais ou menos dessa forma que oinos, e a outra palavra era bem parecida, como se fosse oinas, digamos, que mudasse ali a vogal final, né, do O para o A. E uma se representava o suco de uva fermentado, né, que seria o vinho que causaria embriaguez, e o outro o suco de uva não fermentado, né, que seria um mero suco de uva. E às vezes ali era uma festa, talvez algo simples, né, onde se acabou o suco de uva e o Senhor assim produziu mais, assim como o Senhor já fez os irmãos mencionarem, né, que é contrário à própria palavra do Senhor, a sua santidade, né, imaginarmos que o Senhor estaria criando mais bebida para continuarem se embriagando, como, né, certas festas ali naquela época que duravam dias e dias, e as pessoas se embriagavam, fornicavam e tudo mais. E até a própria palavra, né, por isso o Senhor já nos ordena examinar, meditar, né, peneirar as suas escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, né, e elas testificam de mim, nos exorta que erramos quando não meditamos, né, quando não conhecemos as escrituras e, consequentemente, o poder do Senhor, né, apesar da Bíblia não trazer, né, nenhuma passagem ali, pelo menos não ali no que me recorde, né, caso os irmãos conheçam, fiquem à vontade para me corrigir, uma palavra exatamente literal ali, dizendo para se abster, né, para não tocar no vinho, na bebida forte, né, como é mencionado diversas vezes ali durante as escrituras. Inclusive, para complementar ali, né, voltando aqui rapidamente, quando fala aqui nas escrituras originais o termo vinho, né, que era usado de duas formas para o suco de uva fermentado e o suco de uva não fermentado, quando houve a tradução, né, para as demais línguas, incluindo a nossa aqui no português, essas palavras que se referiam especificamente ao suco de uva fermentado e ao suco de uva não fermentado foram traduzidas todas igualmente para uma única palavra que se tornou vinho, né? E com isso vem causando ali muito embaraço e muita confusão na mente daqueles que apenas leem, né, e não se aprofundam, né, e não meditam nas palavras. Mas quando a gente medita ali, né, como o Senhor fez
pela misericórdia ali, fazer esse estudo, com base aqui, inclusive dentro desse próprio estudo que a Pentecostal nos direciona, sobre o vinho, né? Porque uma das primeiras coisas ali, quando o Senhor, pela misericórdia, abriu os olhos ali e fez se achegar mais a Ele, cessar a bebida, né? E as primeiras coisas que as pessoas perguntam é por que não pode beber, mas nem uma tacinha de vinho, nem uma cervejinha só, nem isso, né? Como, inclusive, já foi até mencionado que não tem, a partir do momento em que eu digo que eu sei me controlar, eu não posso embriagar, né? Como é muito dito, principalmente na Igreja Católica, né? Já tem a própria palavra ali, né? A própria frase já inicia com eu sei me controlar, né? Então automaticamente já há ali uma soberba, um orgulho, né? De achar que sabe, de achar que pode, né? Fora que a palavra nos deixa bem claro, quando meditamos nela, que toda vez que houve, né, o envolvimento com o suco de uva fermentado, né, que causa a embriaguez, né, ocorreram tragédias, né? Ali quando Noé se embriagou na vinha e foi ali pelos sobrinhos, se não me engano, né? Foi ali, não lembro o termo exato, assim, né? Mas foi caçoado ali por eles, né? E logo foi amaldiçoado. Depois Ló, o né, filho viu ele nu. Exato. E aí ficou envergonhado e tudo mais. E aí mais adiante a gente vai ver Ló, que também assim que saiu de Sodoma e Gomorra, né, como o Senhor tinha ordenado, sua esposa que havia virado a estátua de sal, né, por ter olhado para trás, representando aí no coração desejoso das coisas desse mundo, né, e ficou ali apenas ele com as filhas, né, e naquela época sabe da importância que tinha para a questão da descendência, né, para ser dada continuidade, e só as filhas e o pai não tinha como ser dada continuidade. Então as filhas, né, usadas ali pelo inimigo, embriagaram Ló, né, com vinho e cometeram incesto ali para que pudessem ter filhos, né, do pai. Enfim, e diversas outras situações, né, que a palavra vai mostrar que sempre que houve o vinho envolvido, vem o pecado, vem uma tragédia, vem algo que não agrada, né, e não condiz com as escrituras do Senhor. E só para finalizar, também não me estender, a passagem aqui da qual encontrei que seria mais direta mesmo quanto a isso, né, seria lá no livro de Provérbios, capítulo 31, ali no versículo 4 ao 7, Provérbios 31, 4 ao 7, que vai dizer: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Então, vemos aqui Provérbios, um livro escrito, né, a princípio ali por Salomão, né, onde é considerado até pelos homens deste mundo um dos homens mais sábios, né, que já houve nesta terra, e obviamente sabemos que foi uma sabedoria dada por Deus, né, e se não me recordo erroneamente, fique à vontade para me corrigir, Provérbios é o livro já escrito ali no final da vida de Salomão, né, onde enxergou que começou a enxergar ali que tudo que havia feito debaixo desse sol era aflição de espírito, era vaidade, né, e aqui reconhecendo, Eclesiastes, né, que Eclesiastes, isso é Eclesiastes. Provérbios foi no meado da vida, né, de Salomão, Eclesiastes mais pro final. Isso, perfeito. Peço perdão aos irmãos. Mas ali já reconhecendo, né, que, como a palavra diz aqui bem claro, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Deixando bem claro que a partir do momento em que a gente envolve a bebida, né, como dizem, eu pode beber, não pode se embriagar, né, a gente já se coloca numa posição de brecha aberta, né, porque já se envolve, né, já se coloca em situações
da qual fogem ao nosso controle, porque sabemos, como a palavra nos mostra bem claro, ou somos guiados pelo Espírito Santo de Deus ou somos guiados por Satanás. Não somos pela nossa própria força, pelo nosso próprio braço, da forma como queremos. Irmã Stephanie quer completar aqui rapidamente. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Aleluia, paz de Jesus. Paz do Senhor, irmã. Aleluia. Amém. Senhor, me trazer aqui também, rapidamente, para complementar, né, a questão da bebida e do vinho. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do 4, o Senhor também traz uma explanação sobre dia, noite, luz e trevas e a bebida. Mas vós, a partir do 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Trazendo, né, o efeito da bebida forte, do vinho, de tudo isso que está ligado à noite, às trevas, e nós que somos luz e somos do dia, já não habitamos mais em trevas, né? Então essa questão aí da bebida também ligada à noite e às trevas, né? E não pode ter comunhão, né? Como Jesus é santo, e até na passagem lá inicial ele fala que ele é o primeiro milagre para manifestar a sua glória, né? Como é que ele pode manifestar a sua glória através do contrário da sua palavra, né, irmãos? Então, essa reflexão aqui que o Senhor me lembrou aqui agora. Amém. Para complementar aqui, né, uma reflexão, não sei se vai fazer muito sentido, né, mas uma comparação. É como se a gente, por exemplo, como o Senhor tem dado, né, e tem feito, às vezes, você trazendo as oportunidades, algo aqui para comparar, é como se o futebol, né? Sabemos que no futebol há idolatria, brigas, confusões, palavras torpes, né? Tudo que não agrada ao Senhor. Mas eu não vou no estádio, eu assisto de casa, então não tem problema. É como se fosse isso, né? Eu tomo a cerveja sem álcool, zero, né? Eu bebo só um pouco, eu não me embriago. Né? Então, assim, luz e trevas não se misturam, né? Não tem como ter um pouquinho de coisa mas saber me controlar. É algo nítido. Não tem como assistir um pouquinho de futebol só pela TV, e aí quando eu não vou no estádio, não me envolvo em briga, não xingo, não fico idolatrando o jogador, não tem problema eu assistir um pouquinho de futebol na TV. Como a irmã acabou de mencionar aqui, né? A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Não existe meio termo, né? E conforme a gente vai fazendo esse estudo, meditando, por mais que não tenha algo literal ali, determinando a separação, né, do vinho, da bebida forte, a palavra nos deixa claro, né, através da sabedoria que o Senhor vai, pela sua misericórdia, nos concedendo, né, que não tem comunhão, não tem lógica, né, estarmos misturados ali com esse tipo de bebida, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Inclusive, fortalecendo o que o irmão Daniel trouxe, o Senhor aqui na explanação dele me falava exatamente isso. Porque o mundo, irmãos, ele nos embriaga com pequenos goles. Não precisa o homem, como muitos são, inclusive eu era muito na vida desgarrada do Senhor, exagerado nas coisas, mas não precisa disso. São pequenos goles que contamina. É um pouco de fermento, não é muito fermento. Já viu como é que é o fermento? É uma pitadinha de fermento a mais que estraga toda a massa. E exatamente o exemplo que o irmão trouxe, né? Não, mas eu não idolatro futebol, não sou fanático. É só um pouquinho, vejo de vez em quando. Lembrando das vestes, que elas devem ser brancas, já fazendo a ligação que é do Senhor também de jogar luz aqui, né? Nesse primeiro manifestar da glória, como a varoa falou, manifestando a sua glória através da revelação do seu poder transformador.
essa aqui é a principal simbologia que esse momento nos traz. É a principal revelação do poder transformador. O Senhor transformando a água em vinho, alterando a estrutura molecular da própria água, como Ele quer alterar a estrutura molecular, celular do nosso próprio entendimento, da nossa própria vida. Como foi dito e explanado na parte do Cordeiro, o Senhor alterando, através do seu sacrifício puro e perfeito, o homem do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Esse primeiro milagre, ele já simboliza categoricamente o novo nascimento, que é a transformação do velho homem para o novo homem. Mas o coração do homem muito enganoso, como a irmã Lúcia até trouxe aqui, comentou daquele versículo, que também é usado para fortalecer esse engano nos corações do homem, que o que contamina o homem não é o que entra, né? É o que sai dele. Então não tem problema entrar, né? Como a bebida alcoólica. O problema é se embriagar. E vemos que realmente Satanás, que é o pai da mentira, é sorrateiro, se une ao coração do homem para criar justificativas para que eu possa permanecer tomando a minha cervejinha, ou tomando o meu vinho, ou a cerveja sem álcool, né? E por aí vai, irmãos. Que diante do tribunal de Cristo tudo isso será jogado por terra. Inclusive aqui, o Senhor me trouxe aqui 2 Coríntios, no capítulo 6, finalzinho aqui, vai dizer, versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade, que parceria, que comunhão tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Olha todo o condicionamento para que o Senhor possa receber o homem. Então, saindo do meio dele, se apartando, não tocando nada imundo, então o Senhor receberá. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Finalizando aqui no entendimento, irmãos, como diz no versículo 16 de 2 Coríntios 6, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como poderíamos nós colocar para dentro bebida alcoólica ou qualquer gole das coisas mundanas, das amizades do mundo, contaminando o próprio templo? Porque tem a contaminação material e tem a contaminação intelectual, tem a contaminação emocional, e a luz do Evangelho, ela nos mostra, ela nos traz clareza. Você imagina Jesus, que é a luz do mundo, se ele ia deixar alguma margem, alguma sombra de dúvidas. Só que aí, como Jesus disse na conversa com Nicodemos, um pouco aqui mais para frente no capítulo 3, a condenação é essa. Qual é a condenação? Capítulo 3, versículo 19. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vieram para a luz, para que as suas obras não fossem reprovadas. Os homens amaram mais as trevas, preferiram, escolheram, optaram por permanecer nas suas conjecturas, nas suas opiniões, se embriagando dos seus próprios entendimentos, inflamados pela, como foi dito, a carnal compreensão. Então, claramente, um templo de Deus, ele deve ser santificado, separado totalmente. Deus é radical, né, irmãos? Não há meio termo, né? E ele é fiel, como diz lá em 2 Timóteo, a ele mesmo. Se o negarmos, ele também nos negará. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode ser infiel à sua própria palavra. Ou seja, a justiça perfeita de Deus,
ela nos dá conforme o próprio caminho. A justiça perfeita de Deus não permite o próprio Deus nos dar diferentemente daquilo que plantamos, escolhemos e praticamos. Louvado seja Deus por isso. Amém? Glória a Jesus. Irmão Laélcio. O irmão Tiago também tinha levantado a mão aí, mas abaixou. Não vi aqui. Tá tampado aqui um pedacinho, né? Mas pode falar aí, irmão Laélcio. Depois, irmão Tiago, fica à vontade. Não, pede para ele descer o rolo antes aí. Deixa aí. Desce aí, soldado de Jesus. Não, pode ser você, Laércio. Pode falar aí. Não foge da raia não, varão. Solta o rolo. Fala aí, Thiago. Desce o rolo aí que a gente quer ouvir. Estamos com saudade de ouvir a voz do profeta do Antigo Testamento. Não, é só para complementar mesmo. Esse estudo aí relacionado, né, ao vinho. E o Felipe falou que Jesus ele é radical. É só para complemento mesmo, Apocalipse, capítulo 22 e 11, Jesus, através do apóstolo João, vai dizer: quem é injusto, seja injusto. E quem é sujo, se suje mais ainda. Mas aquele que é santo, se santifica mais ainda. E se nós for o verso 14, Jesus já vai bater o martelo. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito da árvore da vida, que possam entrar na cidade pelas portas. Então, para entrar na cidade, tem que obedecer e seguir os mandamentos. Aqui está falando, quem é sujo se suja mais ainda, e quem é santo se santifica mais ainda. No céu não entra vinho, no céu não entra pecado, no céu não entra nenhum tipo de bebida, nenhum tipo de pecado, porque Jesus disse: eu sou santo e seja santo. Era a vida, é só para complementar. Isso aí, irmão, precisamos dos complementos aí de todos. Que o Espírito vai recordando a cada um versículo, uma passagem, vai dando o entendimento, abrindo a visão, e esse próprio agregar dos irmãos vai dando a condução aqui do próprio estudo, segundo o Espírito de Deus. Irmão Laélcio, pode agregar também. Eu posso provocá-lo? Eita glória! O confronto segundo a palavra expõe as nossas intempéries, né? Vamos dizer assim. Devemos ser confrontados pela palavra o tempo todo. Vamos pisar essas uvas para ver se a gente extrai esse bom vinho. Eita glória, louvado seja Deus. Pensamos bem acerca disso, do que traz o primeiro milagre do Senhor, né? O próprio Cristo fez ali, iniciou ali, já fazendo essa transformação da água para o vinho. A pergunta não é que se fazer do vinho, mas há que se fazer de Cristo. Por que o Senhor o fez, esse primeiro milagre, e assim iniciou dessa maneira? Não só para mostrar sua glória ali, para que os seus discípulos o pudessem crer, porque vemos que é isso também. E a pergunta gira em torno do vinho, né? A questão é: o vinho, ele é pecado? E a provocação é essa. É o vinho que nos faz pecar, por isso não toquemos nele, saímos do meio desse povo. O pecado já em nós mesmo, e assim usamos do vinho, né, para poder nos alegrarmos, porque tem um texto, eu não vou lembrar qual, mas se os irmãos tiver aí já tiver no jeito aí, pode pôr, que, se eu não me engano, fala da alegria do homem, né, do vinho, traz como se fosse alegria, e assim o Senhor principiando esse milagre, trazendo que como ele fosse ali a alegria do homem, né? Mas o vinho em si
se tratar de ser embriagante ou não, e aí a gente já descama porque é o que é a discussão que rola em torno disso, né, de se o vinho é ou não embriagante, como que Cristo iria fazer isso, né, de fazer um vinho que, por exemplo, a pessoa que toma perde o sentido, faz-se trazer vergonhas, ou faz ele pecar, sendo que o que nos faz pecar? É o sentimento que há em nós, ou seja, só de eu olhar para o vinho e eu desejar, ou se eu tomar do vinho? É o objeto que é o pecado, né? Posto assim, o vinho é o pecado, né? Ou é algo que está nos meus olhos, o que eu vou desejar para poder me embriagar e assim fugir, como foi lido aí, fugir acho que, se eu não me engano, em Provérbios, né? Fugir desse marasmo de sofrimento, de angústia que o homem vive, querendo buscar um deleite, satisfazer essa própria carne, ele encontra no vinho para poder esquecer de todos esses pensamentos, né? É o vinho que faz isso, ou é algo que tem dentro do homem? Né? Porque aí, direcionado pelo Senhor também, o próprio evangelista Filipe trouxe acerca disso, na verdade, acerca de algo para meditarmos também, que essa parte que o Senhor vai dizer, olha, o próprio Cristo dizendo que contamina o homem não é o que entra, né, mas é o que sai, ou seja, é o que tem dentro dele, não é algo que vai entrar, isso querendo direcionar algo que não é, o pecado não está naquilo, no que você vai tocar, ou no que você vai comer ou beber, mas ele já dentro de você, o que você vai fazer com aquilo é que faz você pecar. Então a pergunta gira em torno disso, o que o Senhor quer nos dizer acerca desse primeiro milagre, né? Porque não bate muito realmente, quando você vai lendo as escrituras, não bate o vinho alcoólico, né? Esse vinho fermentado com suco, e foi trago a raiz da palavra, que é usado o mesmo termo, mas aqui não tem uma separação, né? E o próprio eles usam esse texto também acerca para corroborar, para dar mais ênfase para que eles podem beber livremente, e do Timóteo também, acerca de Paulo instruindo Timóteo acerca das suas frequentes enfermidades, uso de um pouco de vinho. A questão é do que vinho se trata, também é importante, mas não só isso, né? O que Cristo quis trazer com esse primeiro milagre, além de nos mostrar e principiar ali para os seus discípulos, para que eles possam ver que a nossa alegria é o próprio Senhor, que Ele que pode fazer essa transformação de algo que é imundo para algo especial, que possa nos alegrar, né? O que a gente não está vendo, ou a gente acha que está vendo, ou o que temos que nos aprofundar mais para que o Senhor aí venha temos que pisar mais essas uvas para que possamos extrair esse vinho, vamos dizer assim. Seria essa a provocação aí. Amém. O irmão está falando aí e o Espírito trazendo aqui várias questões na mente que podemos agregar aqui todos nesse estudo maravilhoso que o Senhor tem nos permitido atravessarmos. Mas primeiramente que já fique claro aos irmãos isso, que o vinho é sem o fermento, é sem o álcool, obviamente. E devemos beber sim o vinho da alegria do Espírito Santo de Deus. Podemos observar, irmãos, que tudo há um espelhamento. Esse campo material, ele é um espelhamento do campo espiritual. Tem a tristeza segundo o mundo, que opera a morte. Mas tem a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento, do qual ninguém se arrepende. Há sempre dois caminhos. Um que leva à morte, ao senhorio do pecado, as próprias opiniões, as coisas que são transitórias e passageiras, e há um caminho apertado que conduz à vida, que conduz a esse novo nascimento, que conduz ao
a principal demonstração, ao principal objetivo ao demonstrar esse primeiro milagre, que é o poder do Senhor transformador, de transformar o homem, do velho homem para o novo homem, desse novo nascimento, dessa transformação. Inclusive o próprio vinho, a palavra, o irmão pode procurar, principalmente Tadeu, que é rápido nesse gatilho, da onde que diz do vinho velho e do vinho novo. O Senhor faz analogias, odres velhos, odres novos, simbolizando, completamente ligado ao que a gente estava destrinchando aqui, do velho, vinho velho simbolizando a velha aliança, o velho pacto, e o novo vinho do Novo Testamento, deixado pelo próprio sangue do Cordeiro. Inclusive Isaías 55, que o Senhor trouxe até uma pregação não tem muito tempo, fala do vinho. Vinde, todos vós que têm sede, bebei da água viva. Comprai e bebei, sem preço, sem dinheiro, o quê? Vinho e leite. Simbolizando a alegria do Espírito e o leite, o sustento do próprio Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos sustenta a permanecer tomando desse vinho, dessa alegria. Até porque a alegria é um fruto do Espírito, ou seja, só tem como ter espiritualmente. Mas o homem, na sua carnal compreensão, antes de ser iluminado pela verdade do Evangelho e viver essa transformação do velho homem para o novo homem, essa transformação já tipificada nesse momento que o Senhor estava nessas bodas, ele insiste, o coração dele insiste, o coração se inclina a saciar as suas ansiedades, a dar vazão na energia gerada pelos problemas do dia a dia, do cotidiano, das brigas, das contas para pagar, isso aqui é aonde? No bar, no vinho, carnal, fermentado, alcoólico, passageiro, transitório. Por que a humanidade trabalha de segunda a sexta, chega a sexta-feira, fica contando as horas para dar 6 da tarde, vencer o horário, o expediente, aí corre para onde? Corre para saciar, para tomar esse vinho. Mas o vinho do mundo, o vinho da carne, que traz uma aparência de saciação, sacia aparentemente durante aquele momento, a qual todos nós passamos por isso. Quantas vezes e por quantos anos nós, uns mais, outros menos, mas corríamos para os anestésicos da vida que este mundo proporciona. E o banquete está aí preparado para quem quiser meter a mão e se lambuzar. Mas aquele que anda separado, santificado, como a palavra está nos mostrando aqui o tempo inteiro, que não tem comunhão com o jugo que é desigual, que luta e se esforça para ser um templo vivo, pelo entendimento da verdade, que o Deus, ele quer ser o nosso Deus e nos fazer seu povo quando estivermos purificados, adornados, para podermos receber esse Espírito que é santo e então frutificarmos essa alegria, que é esse próprio vinho, mas dado pela mão do próprio Cordeiro. Não o vinho do mundo, que gera morte, que gera dor, que gera tristeza, que gera mácula, mas o vinho dado pela própria mão do Senhor. Inclusive, como foi trazido pelos irmãos o exemplo do, não, mas eu sei me controlar, eu tomo só um pouquinho, ou então eu vou só naquela festa lá, mas eu não fico dançando funk não, eu estou só ali do lado. Tem irmãos, tem pessoas, irmãos, não vou dizer irmãos, né, porque a palavra é muito séria quanto a isso, diz para aqueles que, se dizendo irmãos, né, aceitam ali essa amizade do mundo, para esses nem cumprimentar, diz a palavra. Mas tem muitos que se dizem evangélicos ou cristãos que até dizem que, não, eu vou... se confunde até aquela passagem de Paulo, né? E acabam se fazendo mundano, dizendo como justificativa para ganhar os do mundo. Né? E não é isso que a palavra nos diz. Né? Não, aí as igrejas começam a fazer funk de Jesus e forró de Jesus. Já cheguei até a ver matéria no jornal de boate gospel lá em São Paulo, com cerveja sem álcool, e aonde as igrejas iam para lá, ganhavam pulseirinha com cor diferente para ver quem era solteiro e quem era casado. Aí os que eram solteiros se sentiam à vontade para
para ir ali se chegar e começar uma conversa, tudo no escuro, com luzinha, uma boate mesmo, só tocava música gospel, né? Não vou nem dizer louvor, porque isso não é louvor, é música gospel. E esse engano terrível que vai se desdobrando, né? Então, o próprio dominar-se, que o homem se engana achando que ele pode, é também um fruto do Espírito, que está dentro do fruto, né? Como o Senhor já nos trouxe esse entendimento, é um fruto que se desdobra em vários frutos que devem andar paralelamente. Um deles é o da alegria, o do gozo verdadeiro, que não está nas coisas no vinho deste mundo, mas somente pode ser extraído das uvas dessa palavra verdadeira, como o irmão falou. Louvado seja Deus. E o próprio domínio, o domínio próprio, né? Que é o próprio Senhor que opera, né? Que até esse dominar a gente não faz do próprio braço. Irmão Tadeu, espero que tenha ficado, em nome de Jesus, aí uma boa explanada para o irmão Laelcio nessa questão levantada. Não, próxima semana a gente volta aí. Essa questão do vinho, até a irmã Juliane trouxe uma pergunta, algo mais respondendo aí, creio eu, né? Uma parte do irmão Laelcio aí, que até o irmão trouxe ali a questão lá em 1 Coríntios. O Senhor me faz sempre meditar nessa questão aliás, o Senhor tem me feito meditar volta e meia aí a questão da cobiça, né? E como o evangelista Felipe trouxe a questão do obreiro aí dessa igreja aí, que o filho namora e tudo mais. E é claro que tudo se principia dentro de nós, né? Porque